Olá, uma boa noite a todos. Como vocês estão? Aqueles que não me conhecem, eu sou Ezequiel Mota, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada na cidade de Ipuá, na rua João Peckni, 537, em frente ao cemitério de Ipuá, na cidade de Ipuá. Uma boa noite. Deixa eu ver se eu enxergo aqui, que mesmo o óculos está meio embaçado aqui, gente. Nossa, José Faria, tudo bom aí? Caramba, não estou nem enxergando aqui. Arielle, Beth, Rosemeire, como que tá o pessoal aí? Todos bem? Um abraço, um beijo no coração. E vamos em frente, não é? Ok. Hoje a gente vai desenvolver um tema que é: viver na terra é um dever, morrer com Cristo é lucro. A gente já vai entrar nesse tema e desenvolver, tá? Mas, gente, que friozinho que fez hoje, né? Chuva. Hoje foi um dia meio diferente, né? E hoje, depois de mês e meio, eu fui visitar minha mãe, sabe? Minha mãe estava lá com pensamento em mim e eu sentindo. E aí hoje, que eu estou me sentindo já mais revigorado, né? E me sentindo melhor, daí então eu fui visitá-la, né? E foi uma tarde muito agradável, muito feliz. E agora estamos aqui para desenvolver, não é, essa tarefa da live que temos todos os dias, e de terça, quinta e sábado, mas a gente está invertendo de sábado para domingo, por uma questão prática no momento. E então a Arielle, que faria de domingo, está fazendo de sábado, e eu estou fazendo de domingo. Isso aí depois a gente vai posteriormente voltar. Mas por hora é assim, tá? E antes de a gente começar a live, vou dar os recadinhos bem rápido, né? Porque sempre pode ter alguém novo e não saber, tá? O primeiro é que temos lives todos os dias, por cada um dos companheiros, às 18 horas. Então todos os dias estamos aqui, 18 horas, com as lives espirituais espíritas. Também na Casa Espírita temos as tarefas presenciais. De domingo, que foi hoje, às 9 da manhã, nós temos a palestra espírita, aberta ao público, a partir das 9 da manhã. Segunda-feira, nós temos a assistência espiritual, a desobsessão, não aberta ao público, só com os médiuns, por enquanto, porque antes essa tarefa era aberta ao público, mas ainda, por hora, estamos só com os médiuns. E atendendo as pessoas que estão precisando da assistência espiritual presencialmente, em casos excepcionais. Não sendo assim, é só levar o nome e entregar para algum trabalhador, ou mesmo enviar-nos pelo WhatsApp, no número da Casa Espírita, que é o 963004552, repetindo, 963004552. Pode enviar o pedido também para atendimento ou informação nesse número, que é o número de telefone celular da Casa Espírita. E segunda-feira, portanto, começa às 18h50. No caso de a pessoa precisar, for emergência, precisa chegar às 18h30 para passar por uma entrevista com o médium que atende lá na Casa Espírita, tá? Temos também uma tarefa de quarta-feira, que é passe magnético. Tem uma palestra de 15, 20 minutos, e o passe magnético, que é em seguida dado, não é, na Câmara Mediúnica. E em seguida a pessoa recebe também a água fluidificada. De quinta-feira nós temos estudo da doutrina espírita, uma parte, começa às 15, e depois às 16, começa também por meia hora, até 16h30, assistência espiritual privativa aos médiuns. E de sexta-feira, nós temos às 19 horas a palestra evangélica. Estamos com 3 cursos de andamento: apometria, curso de médiuns e curso que é o Espiritismo, mas estão eles já nas suas fases finais, então não é possível admitir novos alunos para o ano que vem. Nós estamos pretendendo abrir novos cursos e novas turmas aí, então, provavelmente agora já em novembro a gente vai divulgar, tá? Essas lives são depois editadas e colocadas no canal do YouTube da Casa Espírita de Nazaré, cujos iniciais são CEMN Poá, que nós pedimos a gentileza de todos que se inscrevam no canal e deem o like nas palestras
e, sobretudo, compartilhem com amigos, parentes e seus grupos, seus contatos, para que possamos, então, divulgar a doutrina espírita. Por fim, nós temos uma campanha em andamento, que é a campanha do livro, visando arrecadar doações de livros espíritas para nós colocarmos à venda na Feira do Livro, que vamos realizar na Casa Espírita, com valores extremamente módicos, R$1, R$2, R$3, R$5. Os livros novos a gente vai vender o preço de capa, sem objetivar o lucro, mas apenas a divulgação da doutrina espírita e incentivar a leitura dos livros espíritas. Então nós estamos recebendo as doações. Quem tiver livro em casa, que já leu, não vai ler mais, ou tem duplicidade e querendo, pode doar lá na Casa Espírita, leva lá e nós vamos receber. E esse livro vai ser muito útil para outras pessoas que ainda não leram e vai estimular a leitura do livro espírita, tá bom? Então, os recadinhos, em princípio, eram esses. Nós vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, fazer uma prece para a gente dar início à palestra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Podemos abrir os olhos com a inspiração e a bênção do mentor amigo para nos assessorar aqui na live, porque nós somos pequenininhos, né? Então nós sempre precisamos da ajuda dos nossos amigos espirituais, não é? Bom, então esse tema, viver na terra é dever, morrer com Cristo é lucro, refere-se a uma passagem envolvendo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que nasceu na cidade de Tarso, portanto uma cidade grega. E a Grécia era uma nação aliada ao Império Romano, portanto todo cidadão grego tinha direito à cidadania romana, com todos os direitos que qualquer cidadão romano tinha. Dentre os quais, em sendo condenado à morte, não ser crucificado, mas ser decapitado. Pode parecer que é a mesma coisa, porque vai morrer do mesmo jeito, mas não é não, hein? Não é não, porque a decapitação é instantânea. A pessoa colocava o pescoço em um aparato próprio, e colocando ali o pescoço, mal dava tempo da pessoa piscar, o carrasco baixava a espada e decapitava instantaneamente. A pessoa não tinha tempo nem de sentir dor, e nem de dar tempo de ter medo, porque era muito rápido. Entretanto, as pessoas que não eram cidadãos romanos iam para a cruz, crucificados. E a crucificação, o sofrimento era infinitamente maior, porque a pessoa era pregada na cruz, com pregos enormes, pregados com marreta. Aí elas permaneciam na cruz até morrer. Havia casos de pessoas que ficavam vários dias até morrer. E nós sabemos que os soldados romanos não eram muito pacientes, não. Passava um dia, sujeito agonizando, mas não morria. Passava 2, no terceiro o soldado já pegava a marreta, quebrava as pernas da pessoa, né, para desestabilizar toda a organização da pessoa e abreviar a morte da pessoa, o desencarne, né? Mas não com menor sofrimento, porque o sofrimento se intensificava, somente abreviava a morte, mas com maior sofrimento ainda. Então vocês vejam que a diferença, nesses casos de condenação à morte, era uma diferença muito grande. Paulo de Tarso, que embora tivesse nascido na cidade de Tarso, cidade grega, e portanto com cidadania grega e romana, falava fluentemente o idioma grego, assim como também o latim, porque ele era uma pessoa muito instruída e falava igualmente o hebraico fluentemente. Paulo de Tarso, que era aluno de Gamaliel, que era um dos 72 membros do Sinédrio judeu, e, portanto, Paulo de Tarso, sendo aluno de Gamaliel, está sendo preparado para, no futuro, tornar-se também um dos membros do Sinédrio. Então, era uma pessoa muito preparada, muito inteligente, com conhecimento vastíssimo, falando não só o grego, não só o latim,
não só o hebraico, mas vários outros idiomas também. Então era uma pessoa preparadíssima. E ele então, na ocasião, era muito crente, tinha uma fé fervorosa em Jeová, o Deus dos judeus. E então ele passou a perseguir os cristãos, o cristianismo, mas não porque ele desejava o mal ou tinha o mal em seu coração, mas porque a fé dele era uma fé viva, intensa, e acreditava de todo o seu coração que, perseguindo os cristãos, ele estava fazendo a vontade de Deus. Por isso ele perseguia, com o máximo vigor. Mas não porque queria o mal, mas porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. E então, ele assim procedeu, até que na estrada de Damasco, porque ele estava pretendendo dirigir-se a Damasco, porque ele tinha informações de que havia grupos de judeus. Ele estava indo para lá para prender, não é? Judeus. Aliás, prender cristãos, né? Porque ele tinha informação que lá em Damasco havia cristãos e ele ia lá para perseguir, para prender. Mas no caminho de Damasco, na estrada, ele teve um encontro com o Cristo. E ele dizia que era uma luz muito intensa, mais forte do que o próprio sol. E ele, então, ao contato com aquela luz mais forte que o sol, ele ficou cego, tal era a intensidade da luz. E de joelhos, reconhecendo que Jesus era o Messias, ele não tinha dúvida sobre isso, e com a mesma fé que ele defendia a Deus, Jeová, ele então perguntou a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Então aí ele se entregou de corpo e alma ao Senhor, a Cristo. E Jesus então disse para ele ir até Ananias. E Ananias teve também um contato com Jesus, mas não que ele tenha visto, mas ele sentiu a presença e ouvia o que Jesus, o Cristo, o Mestre, dizia para ele. E Jesus dizia para ele: você vá até Saulo de Tarso, porque na época ele não se chamava Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. E Saulo significa o grande, então era o grande de Tarso. E Jesus, nesse encontro que o então Saulo teve com Cristo, Jesus disse que dali para diante ele não se chamaria mais Saulo, mas se chamaria Paulo. Paulo, que significa o pequeno. Então ele passou a ser chamado o pequeno de Tarso e não mais o grande de Tarso. E então Ananias, ouvindo que Jesus dizia para ele, que o mestre, que o Senhor dizia para ele, que era para ele ir a Saulo, que agora se chamaria dali para diante Paulo, para curá-lo. Para curá-lo. Ananias ouviu aquilo e ficou pensando assim, né? Mas será que Jesus não está enganado não, né? Será que não é mistificação, eu estou ouvindo errado? Porque esse camarada já matou vários de nós cristãos, inclusive o próprio Estevão, lapidado, e já prendeu e tem vários cristãos presos pelas mãos dele, e o mestre está mandando eu ir atrás desse camarada para curar. Ai, meu Deus, será que eu não estou ouvindo errado? Será que Jesus não ouviu errado, não? Mas Ananias não ia discutir uma ordem direta do Senhor e realmente foi lá e curou o Saulo, que agora passou a se chamar Paulo. E Jesus havia dito para Ananias para que ele fosse até Saulo e que o curasse, disse mais, diz assim: ele é o vaso escolhido. Ele é o vaso escolhido. O que significa vaso? Vaso, naquele tempo, era um objeto, não era um vasinho pequeno de pôr flor. Naquela época o vaso era grande e usava-se para guardar, depositar alimentos, óleos. Portanto, alimento, não é? Para nutrir, para saciar, não é? As pessoas. E então,
o mestre disse para Ananias que Paulo era o vaso escolhido. No entanto, até então, embora ele fosse o vaso escolhido, e antes de encarnar preparado na espiritualidade, ele era um vaso vazio. Somente após o contato com Jesus que o próprio Cristo depositou nesse vaso escolhido bênçãos. Bênçãos e virtudes para que ele pudesse desempenhar o papel de disseminador do Evangelho do Senhor. Porque ele era o mais preparado. Ele tinha cidadania grega, cidadania romana, falava vários idiomas, era muito instruído, dentro do sinédrio, era o mais instruído, o preparado. Por isso ele foi escolhido o vaso do Senhor. E aí então, após ele iniciar o seu apostolado, ele conseguiu disseminar o Evangelho de Jesus para todas as regiões do Império Romano, inclusive na própria capital do Império, que era Roma. Chegou a um ponto que o próprio Paulo de Tarso disse: não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Porque todas as ações, as pregações, as alocuções e as curas realizadas pelas mãos de Paulo de Tarso, na realidade eram curas e eram alocuções diretas do próprio Senhor, pela boca e pelas mãos de Paulo. Tanto que o Paulo diz que não sou mais eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E, no entanto, após e no final, no término da sua missão, ele já estava idoso, tinha sido preso por ordem de César, e após o fim do seu processo, porque ele era cidadão romano, então foi aberto um processo, ele teve direito à defesa, à ampla defesa, mas no final ele foi condenado em definitivo. Não cabia mais recurso, então não havia mais o que fazer, ele foi condenado à morte. Como ele era grego, tinha cidadania automaticamente, cidadania romana, então ele tinha direito à decapitação e não a ser crucificado. E um pouco antes de ser decapitado, ele estava ali dialogando com o centurião, que era o comandante da guarda que iria proceder à decapitação do Paulo. E então, o centurião perguntou para Paulo: você não está com medo? Porque ele ia ser decapitado dali a segundos. E então Paulo de Tarso responde ao centurião: viver na terra é um dever. Morrer com Cristo é lucro. Vamos analisar essa assertiva de Paulo de Tarso ao centurião romano. Em seguida, ele colocou o pescoço ali, naquele aparato, e foi decapitado instantaneamente. Nem sentiu dor, até porque toda a espiritualidade presente, um pouco antes do golpe de espada do carrasco, ele foi desligado do corpo físico, o corpo espiritual foi desligado, foi desatado, e ele foi retirado, adormecido. Então, portanto, ele nem viu e nem sentiu nada, para não criar trauma, para não enraizar. Aquele momento ele foi, por mérito, separado ali. Como também acontecia no circo romano, os judeus cristãos que eram colocados ali, pouco antes das feras matarem, eles eram desligados e retirados. Eram adormecidos, não sentiam nada. E uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o espírito e o corpo espiritual. Então, quando Paulo de Tarso diz para o centurião: viver na terra é um dever, significa que dever é uma obrigação. E viver na terra é reencarnar na terra. E está dizendo que era um dever, portanto era uma obrigação. Significa que ele era obrigado. Quem vive na terra é obrigado. Por quê? Porque nós estamos no mundo de expiações e provas. E a esmagadora maioria dos espíritos encarnando nesse mundo reencarna compulsoriamente, ou seja, é obrigado, portanto é um dever. Era isso o fundo do que o Paulo de Tarso queria dizer para o centurião. Ele diz assim: reencarnar nesse mundo, nós somos obrigados, compulsória, reencarnação compulsória, porque todos somos endividados, ninguém é espírito iluminado. Ninguém é espírito aqui
puro, não é? Então a gente tem que reencarnar, você desencarna, vai para lá e depois tem que reencarnar de novo, é um dever. Entretanto, ele continuou dizendo, mas morrer com Cristo é lucro, lucro é ganho, ganho é vitória. Então ele quis dizer o seguinte, desencarnar com o Cristo no coração, seguindo o Cristo, é vitória. Você sai vitorioso da encarnação se você desencarnar seguindo o Cristo. Então, cada um de nós que desencarna seguindo o Evangelho do Senhor, estamos realizando uma encarnação vitoriosa. Né? Como se diz, como disse o Valdo Vieira, cumpre a encarnação plenamente. Então, segundo o dizer de Valdo Vieira e também André Luiz, é um espírito completista que você reencarna e completa na plenitude o seu projeto encarnatório. Espírito completista. Porque a maioria de nós, se cumpre 20%, já tem que ficar feliz, porque essa é a média, daí para baixo. Então você vem com uma missão reencarnatória, ou você vem com um projeto de encarnação, porque aqueles que vêm em missão, geralmente cumprem mais, mas não necessariamente. Mas a maioria de nós vem para provas, e alguns expiação, e outros expiação e provas. Não é? Então, nesses casos, quando consegue cumprir mais de 20%, já é lucro, não é? Já é a mais do que a média. E aquele que consegue cumprir 100% é considerado espírito completista. E o Valdo Vieira, falando sobre Chico Xavier, ele diz, Chico Xavier é autêntico. 100% autêntico. E disse mais, é completista, ou seja, cumpriu 100% do seu projeto de encarnação. Não é? Então, Paulo de Tarso dizia que quando a gente reencarna no mundo, sendo nós espíritos endividados, portanto, reencarnando em mundo expiatório e provacional, é um dever, é uma obrigação. São as encarnações compulsórias. Porque enquanto nós ainda não conseguirmos nos transformar e agir conforme o Evangelho do Senhor, ainda que dentro daquele mínimo, que é ser pelo menos tendente ao bem e não ser violento, e ser tendente ao bem é respeitar o semelhante. Ser tendente ao bem é sempre optar por qualquer ação que não seja gravosa ao semelhante, que é não se vingar de ninguém, ainda que você veja com um pouco de mágoa, com um pouco de sentimento duro, mas você não vai se vingar, não é? Entretanto, se você tiver um outro comportamento, vai continuar reencarnando compulsoriamente. E como nós estamos na transição agora, talvez nem mais aqui neste mundo, né? Porque o mundo já está na final da transição, que segundo André Luiz, naquele livro que eu falei para vocês, Futuro Espiritual da Terra, até o final deste século, desse terceiro milênio, vai estar concluída essa fase de transição completamente, já ingressado na plenitude, no que chamamos de mundo de regeneração. Então a transição terá terminado totalmente e já teremos ingressado assim já um pouquinho, não totalmente, não assim já a passos largos, mas já estaremos no mundo de regeneração. E os espíritos, porque nós estamos agora na década de 20, né? Desse século, desse milênio. Até o fim deste século, faltam 80 anos. Então todo mundo que está encarnado agora, não é? Sobretudo aqueles que nasceram antes de 2000, gente, vão estar desencarnados, porque ninguém vai viver mais de 100 anos, né? Pode até ter, mas mais de 120, 130 é difícil. Então, o que eu estou querendo dizer? Que o pessoal da minha geração não vai estar encarnado lá, nessa ocasião. Não assim com esse corpo aqui, né? Pode estar encarnado, mas uma nova reencarnação. Mas nesta encarnação, não. Então,
vai significar que serão os espíritos da nova geração que vão estar encarnados. Com o corpo físico já com as mudanças necessárias. Porque o nosso corpo físico vai sofrer alterações também. Isso que ele está dizendo é o próprio André Luiz no livro que eu falei para vocês, que eu sugeri para comprar, que é o Futuro Espiritual da Terra, psicografado por Samuel Gomes, é um psicólogo de Minas Gerais. Tá? Então ele fala que os espíritos, até o final do século, vão sofrer algumas modificações no corpo espiritual, na genética, como por exemplo, no DNA vai ser feita alguma modificação que vai significar que as pessoas não vão adoecer mais. Câncer, doenças, não vai mais ter. Porque essa mudança que vai ter no DNA do corpo espiritual, quando reencarnar num corpo físico, porque nós sabemos que o corpo físico é uma cópia do corpo espiritual. O corpo espiritual, portanto, é um molde do qual vai surgir o corpo físico. Então, o corpo físico fica encaixado no corpo espiritual e, portanto, com as mesmas características. Então, não vai mais ter doença. A mediunidade de quase todos vai ser aberta para ter o contato com os espíritos, para não vai ter mais dúvidas sobre o mundo espiritual. Nós vamos passar a viver como vivemos nas colônias espirituais. Vocês sabiam que nas colônias espirituais, lá as pessoas têm em suas casas um aparelho? Isso está escrito no livro Violetas na Janela, do espírito Patrícia, psicografado por Vera Lúcia Marinzec, que foi tia de Patrícia. Então ela fala nesse livro, Violetas na Janela, que as pessoas, inclusive ela ganhou um desses aparelhos, que nós não temos aqui, então não dá para dizer exatamente, mas ela falou que poderíamos colocar como se fosse uma televisão. Na verdade não é uma televisão, mas vamos colocar como se fosse, para a gente ter uma ideia do que é o aparelho, e que esse aparelho você pode assistir ao vivo, e como se estivesse entrando ali dentro do ambiente, tudo que dizia respeito à colônia, de outras colônias, do mundo espiritual, do umbral e também da dimensão física da nossa. Então a Patrícia fala que sintonizava lá num canal que dava para ver lá na casa dela, onde ela morava enquanto estava encarnada. É um canal que sintonizava lá na casa dela. Então lá da colônia onde ela estava, e ela estava morando na casa de uma avó dela que estava desencarnada há bastante tempo, ela via, mas via como se estivesse assim presente, viva, vendo do pai, a mãe, os irmãos, a tia, olha só. E o Chico fala que mais ou menos lá depois da década de 50 deste nosso século, os cientistas vão conseguir descobrir esse tipo de sintonia e vão criar um aparelho que também vai dar para se comunicar com o mundo espiritual. Então vocês vão vendo aí as coisas que tem boas para acontecer. É claro que até lá nós vamos ter que ter as mudanças, e as mudanças a gente não quer mudar, né, gente? Então elas vão ser meio que na marra. Mas é por bem. Quando você faz uma reforma, enquanto está reformando é um caos, mas depois que termina fica uma maravilha. Então essa maravilha é quando a gente estiver já totalmente ingressado no mundo de regeneração. E aí as encarnações elas vão ser não as compulsórias, como agora acontecem aqui, que você tem que espiar, então você tem que ir lá e não tem jeito. Não. Você vai reencarnar porque você sabe que precisa para a sua evolução, você vai ter consciência. E o Paulo de Tarso, ele diz que desencarnar com o Cristo é vitória, é lucro. E é. Porque o Cristo fala, quem não ajunta comigo espalha, ou seja, está fora de mim. E o Paulo diz, não é? Que você desencarnar nas metas, no caminho, nas pegadas do Senhor, é a encarnação totalmente vitoriosa. Porque no fundo, nós encarnamos para aprender. Aprender dentre o cumprimento das leis, dentre as quais a maior de todas é a lei do amor. A lei do amor, que é a principal de todas. Porque Deus é o puro amor.
e a sua maior lei é a lei do amor. E todas as demais leis, elas decorrem da lei do amor. Então, mesmo como a gente tendo, por exemplo, a lei de causa e efeito, que a gente vai ter que padecer, mas como consequência de ações do mal nossas, ela é misericordiosa. Porque vocês já pensaram se a gente tivesse que pagar olho por olho, dente por dente, todo o mal que nós já fizemos de encarnação passada até hoje? Gente, não ia ter encarnação que desse. Não ia ter encarnação que desse. Porque a gente já errou muito. Porque o objetivo não é o sofrimento. Mas o objetivo é a pessoa passar pela dor para que a dor se transforme em um processo de transformação da pessoa. Então o objetivo é a transformação, não é o sofrimento. Porque o Cristo falou, eu não quero sofrimento, eu quero a misericórdia. Porque a misericórdia está contida na lei do amor. Então não é para sofrer que a gente sofre, mas é para aprender. Agora, é por isso que o Cristo, no Sermão da Montanha, fala, bem-aventurados os que sofrem porque vão ser consolados. Agora, é o bem sofrer que ele está falando. É você sofrer compreendendo e aceitando a dor. Quando você aceita a dor, não é que não vai doer, mas a dor é abrandada. E você continua em paz, mesmo no sofrimento. Esse é o bem sofrer. Esse é o sofrimento transformador, que é o objetivo da dor. Agora, quando você se revolta, aí você continua no sofrimento, porque você não está aceitando, você acha que é injusto, você continua se achando vítima do processo, quando, na verdade, não existe vítima e nós sabemos disso. A gente até pode se achar vítima, mas eu não fiz nada. É porque você não viu o filme inteiro, você só está vendo a foto do presente, mas e antes? Porque a nossa vida, ela é una. Quando a gente reencarna nessa dimensão, é só uma continuidade da nossa vida. Porque a nossa vida é perene, ela não termina. Apenas que inicia uma nova experiência na matéria. Mas a vida não é que você nasceu aqui agora. Não, você não nasceu, você já era nascido antes. Você já tinha sido nascido antes. É uma continuidade da vida numa experiência nova, visando o seu crescimento, seu aprendizado, ou resgate, a sua iluminação. É isso que é, e é isso que nós estamos falando. Então é por isso que o Paulo de Tarso, no momento em que antecedia, segundos antes da sua decapitação, ele respondeu para o centurião. Ele disse, viver na terra é um dever. Morrer com o Cristo no coração é lucro. Centurião provavelmente não deve ter entendido a profundidade da assertiva de Paulo de Tarso, não é? E, no entanto, no exato momento em que o Paulo de Tarso foi decapitado e o seu corpo caiu para um lado e a cabeça caiu para o outro, Paulo de Tarso, enquanto espírito, em seu corpo espiritual glorioso, iluminado, estava de pé, lúcido, em paz. E logo dali ele se transportou para uma dimensão superior, na qual ele viu inúmeros espíritos, todos luminosos, dentre os quais o próprio Estevão e sua irmã. E, no entanto, ele olhou para os lados e, destacado, ele viu o Senhor em seu corpo luminoso e, olhando para o Senhor, ele que amava sua noiva e passou a amar depois, Estevão, o desejo dele era o encontro dos dois e abraçar, pedir perdão de joelhos, queria beijar os pés da sua noiva e de Estevão. Mas ele olhou para o Senhor como que pedindo o consentimento. Pedindo o consentimento. E Paulo de Tarso, nesse momento, foi ao encontro do Mestre, ajoelhando-se. E com sentimento de gratidão, chorou aos pés do Senhor. Vocês vejam que lindo que linda que é essa passagem, não é? Bem, minha gente, a gente vai ficando por aqui, né?
a respeito desse tema. Falar de Paulo de Tarso, a gente sempre alegra o coração, porque, de fato, a trajetória de Paulo de Tarso é resplandecente, é maravilhosa, não é? E é inesgotável falar de Paulo, né? O apóstolo dos gentios, o disseminador principal do evangelho do Senhor. Sem o Paulo de Tarso, nós não teríamos o evangelho como nós temos e chegou até nós atualmente. Então, a gente vai agradecendo a todos, não é? Gente, esse óculos está uma vergonha, eu preciso lavar isso aqui porque eu mal consegui enxergar. Olha, quase que é melhor sem ele, viu? Vamos lá. A Lia. Oi, Lia. Olha, eu enxerguei você agora. Cris. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver mais alguém. A Ariane está aqui. A Rosemary já falei. É isso aí, pessoal. A Rita dos Santos. Um abraço, Rita. Obrigado pela presença, pela participação. Beijo no coração de todos. Vamos fazer uma prece para a gente finalizar, tá bem? Vamos fechar os olhos, elevando o pensamento a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos pequeninos, ainda carentes das virtudes celestiais, rogando ao seu coração nos derrame bênçãos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz aos nossos corações. Que as bênçãos do Senhor e de nossa Mãe Santíssima sejam derramadas em nossos corações, para que, saturados do amor do Senhor, possamos distribuí-lo aos corações amigos e àqueles que se apresentem ao nosso caminho. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Um excelente domingo para todos, o restante do final do domingo, e uma semana abençoada para todos nós. Fiquem com Deus, muito obrigado, beijo no coração, e até terça, se Deus quiser. E amanhã vamos prestigiar a live da nossa querida amiga, a Vânia. Um beijo a todos e muito obrigado.